minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso estudo da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Já estamos no 5º volume do nosso estudo e hoje nós vamos iniciar com a primeira parte, o capítulo A Gnose da Verdade, que é baseado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 31 a 59. Está escrito assim lá por João. Disse então Jesus aos judeus que nele tinham crido: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos, e tereis a gnose da verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, vos tornareis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que faz o erro é escravo do erro. E o escravo não permanece na casa para a imanência, mas o filho permanece para a imanência. Pois, se o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque meu ensino não penetra em vós. Falo o que vi junto a meu pai, mas vós fazeis o que escutastes de vosso pai. Responderam-lhe eles e disseram: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a um homem que vos disse a verdade, que ouviu de Deus. Isso Abraão não fez. Fazeis as obras de vosso pai. Responderam: não nascemos de prostituição, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque vim de Deus e estou aqui. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não conheceis a minha linguagem, porque não podeis ouvir o meu ensino. Vós sois filhos do adversário e quereis fazer a vontade de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso como o pai dele. Mas porque digo a verdade, não credes, não me credes. Quem de vós me argui de erro? Se digo a verdade, porque não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Vós não me ouvis por isso, porque não sois de Deus. Responderam os judeus e disseram-lhe: não falamos certo que és samaritano e tens espírito? Retrucou Jesus: eu não tenho espírito, mas honro meu Pai e vós me desprezais. Não busco a minha reputação, há quem a busque e decida. Em verdade vos digo, se alguém praticar meu ensino, de modo algum verá a morte para a imanência. Disseram-lhe os judeus: agora conhecemos que tens espírito. Abraão morreu e os profetas, e tu dizes: se alguém praticar meu ensino, de modo algum provará a morte para a imanência. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas morreram. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus: se eu tiver uma opinião sobre mim, minha opinião nada é. Quem me julga é o meu Pai, o que vós dizeis que é nosso Deus. E não o conheceste, mas eu sei
E se disser que não o sei, serei semelhante a vós, mentiroso. Mas o sei e pratico o seu ensinamento. Abraão, vosso pai, alegrou-se esperando ver meu dia. Viu e regozijou-se. Disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão ter nascido, eu sou. Pegaram então em pedras para atirar sobre ele. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Essa, como diz Pastorino, é a terceira palestra de Jesus. Já agora no pátio do templo, o único lugar que, por não estar terminada a sua construção, tinha pedras no chão para serem apanhadas. Dirige-se aos que nele acreditaram, convidando-os amorosamente a confiar nele e a segui-lo, mas é rapidamente tumultuada pelos céticos que só se fiam no próprio saber e alargam cada vez mais o abismo entre eles e o Mestre, que amorosamente lhes oferece a maior oportunidade de suas vidas. Pastorino diz que nesse trecho também ele foi obrigado a se afastar das traduções comuns. Vejamos os versículos em que isso ocorre, procurando justificar a opinião de Pastorino. No versículo 31, ele traduziu logos por ensino e não palavra, expressão fraca para corresponder à força da frase e do resultado que promete. No versículo 32, em lugar de conhecereis, que dá a ideia de simples informação intelectual externa, que realmente é insuficiente para produzir o resultado prometido, Pastorino preferiu a expressão técnica tereis a gnose, que exprime aí o conhecimento profundo, experimental, vivencial, prático, vivido pela criatura, conforme já vimos lá no volume 4. Só com experiência viva é que é possível a libertação, jamais obtida com a simples leitura informativa, por mais clara e profunda que seja essa leitura. No versículo 34, a maioria dos códices adota a frase: quem faz o erro é escravo do erro. Esse final, todavia, não aparece no códice D, B, na versão siríaca, sinaítica, nem em Clemente de Alexandria, que tem apenas quem faz o erro é escravo. Parece que o acréscimo foi trazido por comparação da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos do 17 ao 20. No encanto, só se desorienta quem ainda é escravo do antissistema, ao passo que os filhos unificados com Cristo não mais se desorientam, eles são livres. No versículo 35, o Pastorino prefere traduzir como imanência o texto que ele traz em hebraico, e aqui se trata de tempo, nem em duração, na verdade. Ele fala de essência, de modo de ser. Deixa de lado, então, tanto o eterno quanto o para sempre, que não são o sentido de aion, do grego, não entendendo o mesmo nem o ciclo, nem éon. A distinção é feita entre a vida imanente na casa do coração e a vida material voltada para fora. O escravo sai da casa do coração e fica na rua, vagueando ou errando de léu em léu. Disso foi imagem simbólica o fato narrado em Gênesis, no capítulo 16 e 21, quando também distingue Ismael, filho da escrava egípcia Agar, de Isaque, filho da livre Sara. Embora fossem ambos da semente de Abraão, o filho livre Isaque permaneceu com o pai em casa, enquanto que Ismael, filho da escrava, portanto escravo, foi expulso para o deserto. No versículo 37, Pastorino, em vez de traduzir Oti ou Logos ou Emos ou Choroi en Umim, como em geral porque minha palavra não cabe em vós, expressão que analisada não tem sentido,
Pastorino então prefere dar a logos o significado de ensino e interpretar a palavra chorei como penetrar. Há então um sentido lógico, racional na frase. O ensino crístico não consegue atravessar a carapaça do conhecimento egoístico do intelecto para penetrar o coração do ouvinte. No versículo 38, há aí uma distinção sutil no original. A mesma preposição para é usada com o dativo toi patri quando Jesus se refere a seu pai. Vi junto a meu pai. E com o genitivo tou patros quando fala do pai dos judeus. Ouviste de vosso pai, exprimindo proveniência. Os adjetivos meu pai, omitido tanto nos textos do B, C, L, como em Aleph, D, Gama, Delta, Teta, na Vulgata, na versão siríaca, curetoniana e em outros textos que eu não citei. Assim, o vosso pai, omitido também nos textos E, L, aparece em Aleph, C, D, Gama, Delta, Vulgata. O versículo 40, Jesus se diz homem, não Deus. Querei matar-me a um homem que vos disse a verdade. Olha que interessante. No versículo 41, os ouvintes tomam a acusação como de idolatria, quando arguídos de terem outro pai, outro Elohim, coisa que merecia um epíteto dos filhos da prostituição, conforme Oséias capítulo 1, versículo 2 e 2:4. No 43, não tendo a capacidade iniciática de ouvir a palavra, isto é, de perceber o ensino, nem sequer podem compreender a linguagem de Jesus. Era, com efeito, uma linguagem esotérica, uma linguagem alegórica, simbólica, mística, só entendida dos preparados para recebê-la. No versículo 44, o Pastorino diz que ainda aqui, diabolos é o adversário. A gente viu isso no volume 1 e no volume 4. Este é um dos versículos aduzidos como defesa do ensino dualista de Jesus. No entanto, o dualismo aí é apenas aparente, constituindo simplesmente a distorção causada pelo nosso mergulho na matéria, que interpreta as exterioridades da superfície como sendo a essência. Pelo que nós vimos estudando até aqui, nós verificamos que o ensino real de Jesus é um ensino monista, não é dualista. O que aparece nesse versículo é a teoria dos opostos, pela qual todo polo positivo tem também o seu polo antagônico negativo. Mas a barra do ímã é uma só, é una. O monismo, embora cada um dos seus lados seja um polo positivo, o sistema, Deus, o negativo, o antissistema, o adversário, o diabo, o antagonista, Satanás. Este, porém, não é uma entidade à parte, com substância própria, individual, mas somente a projeção do próprio espírito na matéria. Então a matéria é o próprio espírito que se congelou, ao baixar as vibrações e ao adquirir um peso específico elevado, ficando prisioneiro dela, que lhe é o verdadeiro adversário. São opostos de qualidade, mas uma só substância. Opostos de posições, mas uma só essência. Opostos de realidade, opostos de aparência, mas um só ser. Opostos de pontos de vista, mas uma só verdade. A matéria em um prisma que bifurca no dualismo superficial e ilusório, um monismo essencial e verdadeiro do espírito. Jesus afirma que o adversário, ou seja, a matéria, é homicida desde o princípio. Realmente, sendo eterno, o espírito não sabe o que seja a morte, nem desfazimento, características próprias da matéria. Então, desde o princípio, a matéria é homicida, porque faz o homem morrer fisicamente, faz o homem experimentar a desagradável sensação de perda e de dissolução. Além de homicida, é mentiroso, porque na matéria não está a verdade, já que a matéria é ilusão, é maia,
da lógica hindu, né? É transitória, modifica-se constantemente, num equilíbrio instável de todas as suas células que vivem em contínuas trocas metabólicas. Então vamos ao versículo 48, que Pastorino traduz como espírito, o daimonion, né? Que é desencarnado. É comum atribuir a influência de um espírito, geralmente obsessor, sentido constante de daimonion do Novo Testamento, conforme nós vimos lá no volume 1 dessa obra. Qualquer incongruência no falar e conceitos que soassem absurdos, a acusação volta no versículo 52, como já foi feita anteriormente lá em João capítulo 7, versículo 20. No versículo 50, aduzido, traduziu doxa como reputação, o único sentido que se encaixa perfeitamente no contexto. As palavras de Jesus lhe valeram uma má reputação de obsidiado e samaritano. A essa Jesus nem respondeu. E ele limita-se a dizer que não lhe interessa a sua reputação vinda de homens, pois só vale a opinião divina do Pai. O que realmente lhe interessa é dizer a verdade. Pensem os ouvintes o que quiserem pensar a respeito dele. Como nós vemos, traduzir aqui doxa como glória não cabe absolutamente. Jesus nunca pareceu importar-se com essas vaidades humanas próprias dos seres evoluídos, que afanosamente buscam famas, buscam glórias. No versículo 51, aqui também, Pastorino se afasta das traduções vulgares. Ele acha sem sentido a expressão guardar minha palavra, quando ele enxerga como sendo muito mais razoável praticar o meu ensino, que é perfeitamente justificado pelo original grego. O texto em grego no ton, emon, logon, teresei. A segunda parte, tanaton ou me, teresei, eston, aiona. De modo algum verá a morte para a imanência. O sentido é real e lógico. O que não pode admitir-se é que o mestre, que vem dando ensinamentos espirituais tão profundos, venha aqui prometer que quem cumprir os seus ensinos não morrerá fisicamente. Como é isso? Não faz nem sentido, né? Aí Pastorino diz que importa o espírito, a morte do corpo? É preciso lembrar Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, viver é Cristo e morrer uma vantagem. Jesus jamais acenaria como prêmio a alguém o ficar preso à matéria grosseira e inimiga durante toda a eternidade. Nós não sabemos como possa alguém perceber tão mal os seus ensinos. Aí Pastorino vai analisar os versículos 52 e 53, dizendo que os ouvintes entenderam exatamente isso. Para eles, o verdadeiro eu era o corpo físico. No 54, ele diz que ainda que doxa tem o mesmo sentido do versículo 50, reputação, opinião. Esse mesmo significado tem o verbo dai, derivado doxazo, que é opinar, estimar, avaliar, julgar. Não cabe aqui o sentido de glória. O sentido é racional e claro à pergunta deles: quem pensa ser, literalmente, quem te fazes? Tina desalton poeis. Jesus responde que não tem opinião a seu respeito, que não se julga, doxazou, porque uma opinião dele sobre si mesmo de nada vale. O Pai é quem opina ou julga a seu respeito. O Pai é aquele exatamente que eles dizem ser o nosso Deus. No versículo 55, o Pastorino deixa a oida, o sentido real de saber, isto é, ter informação plena e correta de quem é o Pai. Mas, além desse saber, Jesus sublinha com ênfase: e pratico os seus ensinamentos. A tradução usual, guardo sua palavra, é fraca e sem sentido na opinião de Pastorino, e nada diz de concreto.
Essa que ele tem, na verdade, é uma certeza iniludível. Se dissesse o contrário, seria mentiroso como eles. No versículo 56, o original apresenta uma construção estranha. Ele fala em grego, um texto que Pastorino anota na perspectiva, é que literalmente seria: alegrou-se para que visse meu dia. O sentido a essa cláusula final iniciada por ina só pode ser interpretada por tratar-se de uma ação posterior, tanto que é repetida logo a seguir no passado. Viu e regozijou-se. Por isso, Pastorino traduz pelo sentido lógico: alegrou-se na esperança de ver. O verbo agaliaou só é usado no presente no aoristo, é um ápax do grego escriturístico, está lá no texto dos 70 e no Novo Testamento. Essa alegre esperança de ver baseava-se na promessa, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13, capítulo 22, versículo 18, de uma descendência de reis e nações. No versículo 57 está lá: ainda não tem 50 anos. Significa cálculo por exagero. Jesus devia contar mais ou menos 36 anos. E não, como opinava Irineu, repetindo os presbíteros de Papias, que ele tinha mais ou menos 50 anos, conforme a gente vai ver nos textos da patrologia grega. Os dados de Lucas, lá no capítulo 3, versículo 23, são mais precisos, como aponta Pastorino. O verbo usado, euracas, que está no texto A, C e D, e euroques, é lição melhor na versão siríaca e sinaítica. A gente vê com efeito, é mais compreensível a admiração de que Jesus, que ainda não tinha 50 anos, tivesse visto Abraão, do que este ter visto Jesus, o que poderia ter ocorrido na vida espiritual, na opinião de Maldonado, que Pastorino aponta. No versículo 58, as traduções correntes trazem: antes que Abraão fosse feito, eu sou. Ora, o original diz, em grego, o texto que Pastorino apresenta: antes de Abraão nascer, eu sou. Então, é de uma maneira interessante, né? É uma profunda diferença filosófica entre ser feito e nascer. É feito ou criado aquilo que não existe, nasce na carne, o espírito que já existe. Jesus declara categoricamente ser antes que Abraão nascesse na matéria, mas com isso confirma, in toto, a sua asserção de ser Yahvé. No versículo 59, isso mesmo que é que os ouvintes entendem, pois está no escrito dos Salmos, lá, Salmo 90, versículo 2, e nos Provérbios, que Yahvé é antes da constituição da terra. E segundo a prescrição do Levítico, capítulo 24, versículo 16, estava blasfemando o nome de Yahvé, merecendo, por isso, lapidação aí prescrita. Ora, o pátio do templo, pelo testemunho de Flávio Joséfo, conforme ele coloca nas antiguidades judaicas, ainda não estava terminado, havendo pelo chão muitas pedras. Fácil apanhá-las para fazer cumprir a lei com as próprias mãos. Mas Jesus esconde-se e sai do templo. Não chegará ainda a sua hora. Nessa terceira palestra, aos que nele haviam acreditado, o mestre lança um amorável, mas veemente convite para que viessem fazer parte de sua Assembleia do Caminho. A lição anterior é continuada, aprofundando-se os conceitos. Ocorreu, no entanto, que outros judeus, elementos religiosos, mais filiados a credos ortodoxos, se achavam presentes e começaram a lançar suas objeções de incredulidade, às quais o Cristo responde carinhosamente. Mas a voz espiritual proveniente da pureza diáfana do sistema não consegue romper a armadura materialística dos que ainda pertenciam ao antissistema, como aponta Pastorino.
E como é de hábito desse polo negativo, estes encerram qualquer discussão com violência e tentam apedrejar Jesus, típico modo de agir de seres involuídos. Não tendo argumentos, eles recorrem à força física. Vejamos o teor dos ensinamentos. Inicialmente, garante que só permanecendo na realização dos seus ensinos é que se tornarão realmente seus discípulos. Conforme a gente vê lá em João capítulo 15, versículos 4 e 7, e na primeira carta de João, capítulos 2, versículos 6, 24 e 27, e terceiro versículo 24 também. Esse caminho experimental, é preciso que a gente consiga a gnose da verdade, e esta libertará o peso da matéria da roda das encarnações indefinidamente repetidas. A afirmativa constitui aí uma garantia que inclui uma promessa. Compreender e realizar o ensino do Cristo, quer manifestado em Jesus há 2000 anos, quer expresso por outros avatares, quer e sobretudo falando dentro de nós mesmos. Essa é a condição do discipulato perfeito. Ninguém pode dizer-se discípulo se não tiver adotado o espírito de sua escola e de seu mestre, conforme a gente viu lá no volume 4. O aluno pode só aprender intelectualmente as teorias de uma doutrina e até retransmiti-las bem aos outros, sem que, no entanto, essa doutrina se torne nele um modo de viver. O discípulo, porém, é o que vive a doutrina, tendo a mesma vivência que o mestre. Para ser discípulo de Cristo, é indispensável, pois, viver permanentemente, ou seja, permanecer em seus ensinos, sem acréscimos nem omissões. Essa vivência permanente levará à união e, portanto, à gnose experimental da verdade, a gnose vivencial, possibilitando dessa forma a progressiva libertação do kyklos ananke. É a salvação pelo conhecimento, pela sabedoria e pela experiência, conceito fundamental da gnose. O mosaísmo apresenta a salvação por meio da obediência à lei. Paulo substitui a lei pela fé, tornando esta a base e a condição da salvação. Mas através do místico João, sabemos que o Cristo, embora não tenha vindo abolir a lei, mas completá-la, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, vimos isso no volume 2 da obra, e ainda que exija a fé, lá Mateus 17 e 20, vimos também no volume 4, ele coloca acima de tudo uma condição mais elevada, a gnose, a experiência iniciática superior, como última fase para a salvação dos seres evoluídos. São 3 estágios que o homem atravessa em sua ascensão. A lei do primarismo, na hominização rebelde, onde predomina ali a sensação, que é o chamado segundo plano, a lei da verdade. A fé, no passo seguinte, onde a supremacia cabe às emoções, está lá no terceiro plano, a lei de justiça. E agora a gnose, do plano do intelecto desenvolvido. É o 4º plano da lei de liberdade, conforme aponta Pastorino. Caminho longo, ascensão lenta, mas estrada segura e infalível. No entanto, os que ainda se encontram no primeiro estágio lutarão contra os do segundo, assim como estes e os do primeiro se unirão contra os que já estão no terceiro estágio. Pastorino diz então que o catolicismo, sucessor direto do judaísmo, exige obediência às suas determinações e preceitos dogmáticos e anatematiza o protestantismo que atingiu o nível paulino da fé, do livre exame. Mas os dois condenam as heresias gnósticas dos espiritualistas que buscam salvação pelo estudo e pela compreensão da verdade e pela prática experimental. No campo iniciático, a frase do Cristo assume uma profundidade excepcional.
pois que constitui a garantia específica de que, estudando e praticando os ensinos de Deus em nós, Emmanuel, né, Deus em nós, permanecendo na vivência de sua mística, o iniciado atingirá a gnose plena da verdade, que é a unificação permanente com Deus, e se libertará totalmente das injunções do polo negativo, ou seja, do antissistema. E outro meio não existe, pois o Cristo, que é o terceiro aspecto da divindade, é o único caminho da verdade, que é o Pai, e da vida, que é o Espírito Santo. Como ele mesmo revelou lá em João, capítulo 14, versículo 16. Ufa, interessante esse estudo de hoje, né? Pois bem, a gente vai para a segunda parte na semana que vem, se assim Deus permitir.